Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz. E a Palavra de Deus. Nos trouxe razão de viver, que dissipou a solidão e aquela tristeza que insistia em ficar em nosso coração, Senhor. A Tua palavra nos libertou dessa tristeza. Por isso, nós Te agradecemos e Te pedimos, nos capacita através da mente de Cristo a compreender a glória de hoje, a palavra de hoje, em o nome do Senhor Jesus. E digo mais, meu amado, não se sinta só, não se sinta abandonado, porque Deus não se esquece de ninguém, especialmente os que buscam a sua palavra. O Deus que você está servindo, Ele te ama para todo sempre. Louve ao Senhor com suas palmas, bem forte. Graças a Deus. E o tema da reunião de hoje tem por título: trate os seus pais e os seus filhos como gostaria de ser tratado. É a glória de hoje. É o nome da reunião. Trate os seus pais e os seus filhos como gostaria de ser tratado. É a palavra que Deus tem para todos nós nessa manhã. E eu quero começar esse tema lendo o que está descrito em Provérbios, capítulo 23, verso 22. E assim diz o livro de Provérbios, capítulo 23, verso 22. E o verso começa assim: ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Então isso nos ensina que enquanto temos mãe, valorizemos as nossas mães. Há pessoas que dizem que mãe, a pessoa só valoriza depois que perde. E muitos sabem do que eu estou falando. Só valoriza depois que perde. Tem conhecidos teus que já falaram isso. Olha, fulano, valoriza a tua mãe, porque eu perdi a minha e eu sinto uma falta, uma saudade. A minha salvação tem sido Deus
com o seu consolo dentro de mim, porque eu sinto muita saudade da minha mãe. Valorize a mãe que você tem. Infelizmente, há muitos filhos que cometem ingratidão, que têm sido desrespeitosos com a sua mãe. Xinga, maltrata, não fala, grita. Tem muitos filhos assim. Filhos que a mãe dá amor e ele devolve ingratidão. Não cuida. Às vezes a mãe precisa de um postinho, ele fala que não dá, que não tem tempo, que tem que ir trabalhar, não vai tirar o carro da garagem, de forma alguma. A mãe precisando num postinho fazer uma consulta, que cuidou de você uma vida toda, que sempre se preocupa com você, e hoje precisa de você, e o que é que ela ouve? Não posso, não dá. Pede para o caçula te levar, não pede para o mais velho, pede para o do meio, e fica um jogando para o outro. Enquanto isso, a mãe está ali esperando. Fez tudo por você, e você devolve ingratidão. Há filhos que a mãe dá amor, e ele só devolve preocupação. Só preocupação. Está envolvido com vícios, com drogas, não ouve conselho. Porque lá em Provérbios 1:8 diz que é muito importante a gente ouvir o conselho da nossa mãe e do nosso pai. Principalmente quando esse pai e essa mãe estão amadurecidos nas coisas de Deus. É importante essa colocação. Porque tem pais que, por não estar amadurecido nas coisas de Deus, vivem uma vida na contramão. E não tem muito o que oferecer, infelizmente. Mas aquele que está amadurecido nas coisas do Senhor, tem muito para te dar. E tem filhos que devolve de uma maneira muito estranha os conselhos da sua mãe. Ao invés de ouvir, ao invés de dizer para a mãe, olha, eu vou pensar nisso que a senhora falou, eu vou observar isso que a senhora me disse, realmente. Eu não tinha pensado dessa maneira que a senhora está me falando. Depois, mãe, a gente volta a conversar uma vez mais sobre isso. Há filhos que agem assim, outros não. Bate logo de cara, ó, não quero saber do que a senhora tem para me dizer, não tenho tempo para te ouvir, já estou indo embora. Não quer escutar. É importante você ler Provérbios 1:8, tá? Você filho, em o nome do Senhor Jesus. Então, filhos que a mãe se dedica, ama, e ele devolve preocupação. Filhos que não têm paciência com a mãe. Não tem paciência, hein? Filhos que têm vergonha de andar com a sua mãe por causa dos cabelos brancos. Esses cabelos brancos aí, ó, é de uma mãe que se dedicou a vida inteira por você. Pela casa, pela família e pelos outros irmãos também. Essa mãe nunca teve vergonha de você. E você se recorda disso, você lembra muito bem disso. Ela sempre procurou apresentar você para todo mundo. Esse aqui é meu filho, esse aqui é o caçula. E aqui na foto é o mais velho e esse aqui é o do meio. Toda mãe age assim. Quando encontra um conhecido, um amigo, é no banco, é no trabalho. Ó, esse aqui é o meu filho, esse aqui é o mais velho. Eu tenho 4, não é verdade? E hoje esse filho tem vergonha de andar com a mãe por causa dos cabelos brancos. A velhice um dia também vai chegar para você, ô bonitão, ô bonitona. Tem muitos filhos que acham que a sua vida toda, terrena, vai ser sempre assim. Corpinho sarado, malhado, tudo no seu lugar. Um dia também a velhice vai chegar na sua vida. Como chegou na vida da tua mãe, na vida do teu pai. E quando você tiver os seus filhos, você vai entender e compreender tudo que você falou e tudo que você fez. O que eu falava para minha mãe, hoje eu estou ouvindo da minha filha, estou ouvindo do meu filho. Velha caduca, velha chata. Eu não tenho tempo não. Pede para o caçula te levar no postinho. O começo do verso diz, ouve a teu pai. Porque um dia você também vai ser pai, vai ser mãe, e você vai ouvir dos seus filhos. Se você é um bom pai, uma boa mãe hoje, você vai ter bons filhos. Hoje, o que uma mãe quer
no Dia das Mães, não é presente, não é uma coisa material, é carinho, é um abraço, é amor. Tem muitas mães hoje que se encontram no asilo ou em casa, sozinhas, sem nenhum filho do seu lado, e que de repente só vai almoçar com o seu marido, porque aquele filho não vai mais na casa dela, não liga. Mães essas que deram a vida pelos seus filhos e recebem como retribuição o esquecimento. Isso é muito triste. O amor de mãe é semelhante ao amor de Deus, porque Deus deu seu filho por amor de todos nós. Podemos pensar dessa maneira, é semelhante. A mãe é um ser que dá a vida pelo seu filho. Ela faz tudo pelos seus filhos. Ela tem um amor que se doa o tempo todo. Ela chora pelo filho. Ela se preocupa pelo filho. A mãe, ela deixa de comprar para ela, para comprar para o filho, para que não falte a comida dele, a roupa dele, a educação dele, a faculdade dele. Pode faltar para ela, e ela não se incomoda com isso. Com tanto que o meu filho tenha, com tanto que ele tenha a escola dele, a faculdade dele, que é o sonho dele, e eu vou te ajudar, meu filho. Conta com a tua mãe, conta com o teu pai. Ela sempre se preocupa em dar o melhor para o seu filho. São mães que fazem tudo pelos filhos. E talvez esse filho não faz nem um pouquinho da vontade dessa mãe. Nem um pouquinho. Como por exemplo, talvez você chamou o seu filho para estar aqui hoje e ele não veio. Pastor, chamei a minha filha, chamei o meu filho, o do meio, também não veio. Mas eu sempre fiz tudo por ele, e faço até hoje. Mas esse filho não faz um pouquinho da minha vontade. Não ame a sua mãe só nesse dia, porque é dia das mães, mas todos os dias. E eu digo para você, mãe, continue perseverando por esse filho, em nome do Senhor Jesus. Continue perseverando. Vamos a Êxodo, capítulo 20, verso 12. Deus tem muito a nos ensinar nessa evidência. Êxodo, capítulo 20, verso 12. E assim diz a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Diga graças a Deus. Só que esse honrar pai e mãe não é em todas as maluquices que pai e mãe manda você fazer, não. Ponto importante nessa nossa conversa. Porque tem muito pai e muita mãe por aí que tem as suas maluquices, que tem as suas coisas erradas na vida. Vícios, drogas, prostituição, roubo, mentira. E nesse caso, você deve ser obediente a Deus e não a homens. Quando você chega para sua mãe e diz, olha mãe, eu te amo, eu te respeito, a senhora é muito importante na minha vida, mas isso que a senhora está me pedindo eu não vou fazer. Eu tenho uma vida em Deus, eu estou servindo a Deus, e nesse caso, eu não vou fazer o que a senhora está mandando, porque eu prefiro obedecer a Deus, porque depois eu vou colher consequências nisso que a senhora está me pedindo. Quando você leva o teu pai, a tua mãe, para esse discernimento, você está honrando tanto o pai como a mãe. Falar para o pai, falar para uma mãe ter uma vida correta, é honrá-los. Eu estou me fazendo entender? Porque aqui não está dizendo honre pai e mãe em tudo. Está falando para honrar pai e mãe, mas não dizem tudo. Porque existe muito pai e muita mãe que tem as suas maluquices, que quer, um exemplo bom a se pensar, escolher a mulher com quem você deve casar, o homem com quem você deve se casar. Ah, meu filho, eu quero muito que ela seja minha nora, porque ela é muito boa, é muito bonita, é trabalhadeira e é limpinha. Não é assim? Aí tem mais, meu filho.
Eu quero que seja ela porque os pais dela têm muito dinheiro. Você está sendo egoísta. Porque você não está pensando no seu filho. Pai e mãe aconselha. Pai e mãe não pode ser egoísta. Porque quem vai morar com essa pessoa é o teu filho. E não você. Então a gente precisa respeitar, nesse ponto, a liberdade, o espaço dos nossos filhos. E voltando à questão que tem muitos pais que vivem na contramão da vida, é muito importante, nesse caso, você ser obediente a Deus e não a homens, diz a palavra. Como por exemplo, Ezequiel 20, 18. Abra sua Bíblia em Ezequiel 20, é o capítulo, verso 18. O que eu falei, eu quero confirmar com Bíblia, para que não fique dúvida no seu coração. E assim diz a palavra de Deus. Ezequiel 20, 18. Mas disse eu, Deus falando, a seus filhos no deserto, não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Vai vendo, quando há desvio de conduta, você não deve obedecer esse pai, e sim a Deus. Verso 19. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos, e guardai os meus juízos, e praticai-os. Como também o Evangelho diz lá em Efésios, anote para ler em casa, capítulo 4, verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Então você não pode, não deve honrar pai e mãe em tudo. Aquela mãe que manda você mentir, aquele pai que manda você roubar, você não vai sujeitar a tudo. Um outro detalhe importante, honrar pai e mãe é também colocá-los na verdade. Você está honrando a sua mãe e o seu pai quando você coloca tanto um como o outro no certo, na verdade, doutrina, levando esse pai, essa mãe, a discernir que a palavra da graça é a verdade para a sua vida. Porque esse sistema religioso lá fora está caduco. Filho também pode educar pais em amor a viverem na verdade. Porque de repente você tem um pai ou uma mãe que está nesse sistema religioso que o Evangelho diz que é de maldição. E quando você educa a tua mãe e o teu pai para a verdade, você está honrando esse pai e honrando esta mãe. Olha, mãe, a senhora está em um lugar de enganos. A senhora está em um lugar de mentiras. Essa igreja, esse lugar, esse sistema religioso está explorando a senhora, explorando o senhor, pai, tirando tudo que o senhor tem. Não é assim o cristianismo. Não é assim a palavra de Deus. Da forma que está sendo pregada nesse lugar. Nesse lugar existe o adultério espiritual. Então, filhos podem educar pais. Olha, pai, olha, mãe. A senhora já me ensinou muitas coisas boas, mas hoje eu tenho essa verdade que não é minha, mas de Deus, a palavra da graça para te dar. Honrar pai e mãe é também melhorar o pai e a mãe que a gente tem. Você, filho, quando procura melhorar a tua mãe e o teu pai, você está honrando a esse pai e essa mãe em um nome de Jesus. Você está honrando. E eu recebo você honrando o seu pai e a sua mãe nesse sentido. E isso me fez lembrar do Senhor Jesus Cristo. Lá em Marcos capítulo 3, verso 21, anote em casa você lê. Falaram para Maria, né? Olha, o teu filho está maluco. Ele está louco, por conta daquilo que ele pregava. E lá em Marcos 3:31 por diante, ela vai ao encontro de Jesus e fala, olha, disse para ele que eu estou aqui fora esperando ele, eu quero falar com ele. Por conta do que ela ficou sabendo. E Jesus se apresentou para Maria e falou, olha, meus irmãos e minha mãe são os que estão fazendo e praticando a vontade do meu Pai. Naquele momento, ele honrou
a Maria? Porque ele levou ela para o discernimento do reino de Deus. Você veio aqui me tirar do que eu estou fazendo porque disseram que eu estou louco? A senhora não vai me tirar do que eu estou vivendo, não. Porque o que eu estou vivendo é o reino do meu Pai. Se você quiser, você entra, porque para casa eu não vou com você. Ele procurou colocar ela na verdade que ele estava vivendo. Nós precisamos ter essa firmeza. Porque talvez o teu pai ou a tua mãe está nesse desvio de entendimento. Está no erro doutrinário. E você não pode ser aquela pessoa que só tem frases prontas para falar. Olha, Deus te ama. O Senhor é contigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Não. Você tem que procurar também colocar o teu pai e a tua mãe na verdade de Deus. Olha, mãe, o lugar que a senhora está, não está pregando a verdade de Deus. Por isso e por isso, está aqui na palavra do Senhor. Se você meditar na atitude de Jesus, você vai ver ali um filho de Deus com firmeza, que honrou a mãe segundo a carne que ele teve. Vejamos o que diz também o livro de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 1. E assim diz o Evangelho no capítulo 6, verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Olhe para mim. Agora nesse verso 4, vamos olhar o outro lado. Porque não é só o papel dos filhos honrar pai e mãe. Um filho também precisa ser amado e cuidado por você mãe, por você pai. Porque filho não é de plástico. Filho não é de pau, não é de pedra não. Filho tem sentimento. Filho precisa também que mãe e pai pense antes de falar. Porque as palavras machucam, fere. Ou tem algum filho de plástico aqui? Se tiver, diga amém. Filho é ser humano. Diga ser humano. Também tem sentimentos, chora, sofre às vezes com as suas palavras. Você, mãe, quando ela é dita sem antes você pensar. Talvez tem filho aqui hoje, e filhos também que estão me ouvindo, que passaram por isso ou passam por isso ainda. Pai esse e mãe essa, que não se preocupam em conversar depois sobre o que aconteceu. Fala o que lhe vem no pensamento, não pensa antes de falar, e depois não procura o filho, não conversa sobre aquilo, não se reconcilia, não pede desculpa, não pede perdão. Os pais, eles cuidam, protegem, querem o bem, sonham dar o melhor para os filhos, mas pai e mãe também erram. Pai e mãe também erram. Não é só os filhos. E muitos pais machucam, ferem e acabam plantando mágoas, tristezas, que acaba criando um abismo, uma distância. Esse pai e essa mãe precisam ser o quê? Humilde. Para se reconciliar, para consertar. Filho, me perdoa. Perdoa o pai, perdoa a mãe. Por tudo que eu te disse, por tudo que eu te falei. Pelas palavras precipitadas que eu lancei na sua vida. Por minhas atitudes que eu reconheço que foram erradas naquele momento. Me desculpa, eu exagerei. Eu exagerei, meu filho. Me perdoa. De repente, sem você perceber, o teu filho tem uma tristeza aí guardada no coração, por conta de certas palavras que você já falou para ele. E que você depois não voltou atrás para conversar sobre aquilo e se reconciliar com ele.
E pedir perdão para um filho não é pecado, é uma virtude. Chegar para um filho e dizer: filho, perdoa o pai, perdoa a mãe. Não é pecado, mamãe, é uma virtude. E eu recebo todas as mães que estão recebendo o Evangelho da Graça, tendo essa virtude ativada em nome de Jesus. Muitos pais têm a chance de reconhecer que erraram e pedem perdão. E conseguem estabelecer a convivência, a harmonia novamente com aquele filho. O contato, a proximidade. Porque foram humildes. Eu recebo você tendo essa humildade ativada no seu coração. Porque não é fácil ouvir: você não presta, tomara que você morra, espero que o teu marido te traia, espero que a tua mulher te traia. Você nunca vai casar, você vai morrer igual a sua tia. Você é um lixo. Não é fácil ouvir essas coisas. Você vai ser igualzinho seu pai, cachaceiro, aquele viciado. Você vai ser corno igual seu pai também. Porque seu pai é um corno. Me perdoe de estar falando a grosso modo, mas é uma grande realidade dentro de muitas famílias, esse tipo de fala. Ou eu estou mentindo? Isso que você está fazendo aí não vai dar certo. Eu não sei para que você vai tentar. Não é fácil ouvir isso de uma mãe, não é fácil ouvir isso de um pai. Isso machuca, isso dói. Principalmente de quem amamos. O que se espera de uma mãe é uma palavra que nos coloque para cima. E não uma palavra que nos jogue para baixo. Eu estou me fazendo entender? Eu estou colocando exemplos para você pensar. Quem está pensando aqui com a mente de Cristo? Aqui o apóstolo Paulo traz o equilíbrio nesse verso 4 do capítulo 6. E vejamos o que ele diz. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui o Evangelho nos ensina que é dever dos pais respeitar os seus filhos. Porque filho também precisa de amor, filho também precisa de cuidado. Você provoca a ira, a amargura na vida de um filho quando você favorece mais um do que o outro. Primeiro ponto a se pensar. Quando você favorece mais um do que o outro, você já está provocando isso. Que diz aqui o Evangelho. E quando também você dá mais proteção a um do que ao outro. E quando você elogia um e vive criticando o outro. E tem muitos filhos que passam por isso. Que a mãe se aproxima de um para criticar o outro. Que bonito. Você está de parabéns, mãe. Talvez sem você perceber, você está cometendo esse erro como mãe. Você está ali. Que seu irmão, né? Aí começa. Elogia um e vive criticando o outro. Coisa feia, né? E você, filho que está amadurecendo na vontade de Deus, procure cortar isso. Sou eu justamente a pessoa que o meu pai e a minha mãe procura para criticar o outro. Seja você a cortar essa situação a partir de hoje, em nome de Jesus. É também uma atitude que provoca os filhos você falar palavras negativas. Você, pai, e você, mãe, tem que encorajar o teu filho, amém? E não derrubá-lo. Procure usar o tom certo no momento que você estiver falando com o teu filho. Ofereça a Jesus. Olha, meu filho, eu já recebo os anjos ministrando a teu favor. Use o tom certo. Eu tenho aprendido na igreja, meu filho amado e abençoado, que Deus não desampara um justo. Ele livra um justo de todas as suas aflições. E você é um escolhido de Deus, meu filho. Deus vai te ajudar, em nome de Jesus.
Então procure ter na sua boca o tom certo, a palavra certa. Ao invés de você derrubá-lo, procure levantá-lo. É uma provocação também, a ira, você ficar xingando seus filhos verbalmente. É feio e é muito triste. Você ficar xingando. Você é isso, você é aquilo, você é pior que o seu pai, porque seu pai é isso, seu pai é aquilo. Eu nem queria que você tivesse nascido. Eu queria que você tivesse morrido. Olha a capacidade, olha a falta de pensar antes de falar. Você está machucando, você está magoando teu filho, a tua filha, profundamente. Ela vai carregar lágrimas eternas por dentro. Eu queria que você tivesse morrido. Eu não queria que você tivesse nascido. Isso dói demais. Você ouvir isso de quem você muito ama, machuca. E seguindo nessa linha de entendimento, dessa maturidade que Deus quer para os pais e para os filhos, veja o que diz o livro de Colossenses, capítulo 3, verso 20. 3:20. E assim diz o livro de Colossenses, capítulo 3, verso 20. E vamos ler também o verso 21. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Verso 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem o quê? Desanimados. Você pai e você mãe, entenda, a ira que você provoca em seu filho, nas coisas que você fala, pode fazê-lo perder o ânimo de te obedecer, de te respeitar, de te amar, ou de continuar morando com você. A forma que você trata o seu filho, a forma que você fala, as coisas que você diz, pode fazê-lo desanimá-lo, perder o ânimo de te amar. Não é que ele perdeu totalmente o amor por você, mãe, mas é que ele ouve tanta coisa ruim de você e ele espera ouvir algo bom, que ele fica desanimado. De repente ele não se aproxima mais de você, ou não vai mais na tua casa com frequência como ia antes, por causa de suas palavras. Mães, não magoem os seus filhos. Filhos, não magoem suas mães. Não amem a sua mãe só nesse dia, porque é dia das mães. E você, mãe, não ama o seu filho só nesse dia, mas todos os dias. Não cuide, não dê só carinho para o seu filho, porque hoje é dia das mães, mas todos os dias. Pense no que o teu Senhor está te ensinando hoje, para você pai, para você mãe. Pense. Se o teu filho não te respeita como antes te respeitava, se ele não está tendo aquela proximidade com você, pense no que você tem falado, no teu procedimento diante do teu filho. Pense. E tenha a capacidade, a humildade de chegar para ele e dizer, nem precisa tocar na situação. Filho, seja o que for que a mãe ou o pai te falou, eu não sei se você ficou triste, mas não importa agora. O que importa agora é que eu quero te pedir perdão. Me perdoe por tudo, em nome de Jesus. E me dê um abraço, meu filho, porque o pai te ama, a mãe te ama, para sempre. Para sempre. E se você, filho que está aqui, ou você que me ouve nesse momento, pastor, no meu caso, eu fui abandonado, literalmente abandonado pelo meu pai e pela minha mãe. O Salmo 27, verso 10 diz, ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Então mesmo que o teu pai ou tua mãe tenha te abandonado, amado irmão, existe um Deus que será contigo por onde quer que andares. Ele promete cuidar de você. Em nome de Jesus. Salmo 27, verso 10. Você lê em casa. A quantos esse assunto ficou esclarecido, ficou claro? Quem estava aqui hoje precisando de ouvir uma palavra como essa? Graças a Deus. Agora eu convido você a ficar de pé, para
para a gente realizar uma oração em favor de todas as mães, em favor de todos os filhos, em nome de Jesus, em favor de todos os pais, aproveitando esse dia especial, o Dia das Mães. Feche os seus olhos e vamos nesse momento falar com Deus e agradecer a Deus pela glória de hoje, pela palavra. Tira do seu coração todas as palavras ruins que você ouviu um dia do seu pai, que você ouviu um dia da sua mãe, que você ouviu um dia do seu filho. Tire tudo do seu coração, em nome do Senhor Jesus. Peça para o teu Senhor tirar tudo agora. Tudo, tudo, tudo. Toda palavra que machucou você, procure nesse momento perdoar. Ativa, meu Senhor, teu amor no coração desse filho, como também no coração desse pai, no coração dessa mãe, para que se reconciliem
não tem hoje Muito obrigado, Senhor, por esse lugar, por nossa igreja, que tem sido a mãe maior, que tem nos acolhido para nos dar uma palavra como essa que a gente recebeu hoje. De sabedoria e ao mesmo tempo de consolo, de paz para as nossas vidas. Te agradeço, meu Deus, e louvo a Ti pela vida de cada um. E que todos os Teus filhos, que nunca lhe falte a nenhum a Tua proteção, o Teu amor e a ministração dos Teus anjos. Leva a todos, Senhor, em segurança para os seus lares, em o nome de Jesus. Louve a Deus com suas palmas, bem forte.
Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja se comunicar com o pastor Sandro Diniz, anote este e-mail: pastorsandrodiniz@igrejavidacristã.com.br. Vou repetir: pastorsandrodiniz@igrejavidacristã.com.br. Ou então visite a nossa página pela internet, pelo www.igrejavidacristã.com.br. A Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz. Anote este e-mail: sandro.diniz@itelefonica.com.br. Mande sua mensagem: sandro.diniz@itelefonica.com.br.